Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Raíssa Plácido e esse é mais um vídeo do canal Histórias de Crimes Reais. O caso de hoje mostra como a perseverança tanto da família quanto dos detetives valeram a pena para que a justiça fosse feita em nome da vítima. Mas antes de ir para o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um comentário aqui embaixo, dando dicas para os meus próximos vídeos, sugerindo casos, o que eu posso melhorar na edição. Também deixem um like de vocês para que eu saiba que o vídeo está chegando a mais pessoas. Além disso, compartilhem o vídeo com pessoas que vocês sabem que gostam desse mundinho do True Crime, para que eu tenha mais incentivos de trazer vídeos aqui para o canal e que os vídeos também cheguem a mais pessoas. Então é isso, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Nascida em 25 de abril de 1981, Rebecca Christian Gold era filha de Larry Gold, um dentista, e Shirley Ann Gold. Não é dito o ano em que os pais da Rebecca se casaram ou se conheceram, mas muito provavelmente foi ali na década de 70 e também não se tem informações de quando os dois passaram pelo divórcio. Mas muito provavelmente ali nos anos 80, quando as filhas dos dois ainda eram crianças. O divórcio, aparentemente, da Shirley e do Larry não foi muito amigável, foi litigioso e inclusive se fala que eles entraram ali numa disputa judicial para ver com quem ficaria a guarda das meninas. E pelo que eu acho é que a guarda ficou, pelo menos a guarda da Rebecca ficou com o pai, porque é dito em algumas partes que ela ajudava a cuidar de um irmão. Então creio eu que era irmão só por parte de pai, então talvez a guarda, pelo menos a Rebecca, tenha ficado com o Larry. A Rebecca, ela tinha 3 irmãs. A Gabrielle, que era a mais velha, a Tiffany, segunda mais velha, aí vinha a Rebecca e depois a Danielle, que era a caçula. Pelos relatos, a Rebecca, ela era próxima de todas as irmãs, mas ela tinha uma conexão especial com a Danielle, que era a mais nova. Eu acho que era porque as duas eram mais novas mesmo e a questão da proximidade da idade delas fazia com que as duas se entendessem melhor. A Rebecca, ela nasceu em Melbourne, era uma cidade localizada na região de Izard County, no Arkansas. E a família da Rebecca era uma família de classe média e eles eram muito bem vistos pela sociedade, pelo que eu li nos comentários de reportagens e também pelo que a mídia dizia sobre a família. Depois do divórcio da Shirley e do Larry, que eram os pais ali das 4 meninas, no caso, a Shirley acaba indo morar na cidade de Mountain Valley, que ficava também ali no estado do Arkansas. Segundo o que as pessoas falam, né, e falavam, a Rebecca era que ela era uma menina muito inteligente, ela era muito estudiosa e, acima de tudo, esforçada. E que, obviamente, ela era muito feliz, ela era muito companheira. E a irmã Danielle fala que muitas vezes a Rebecca tiraria ali a roupa do corpo para que ela pudesse ajudar outras pessoas. Uma metáfora para dizer que a Rebecca sempre estava pronta para ajudar alguém, mesmo que o problema fosse muito grande, que ela tivesse poucos recursos. Enfim, ela era uma pessoa que realmente queria ver o bem do próximo. O pai da Rebecca falou em um momento que ela era a filha de que qualquer pai gostaria de ter. No momento em que tudo aconteceu, a Rebecca estudava na Northwest Arkansas Community College, que ficava na cidade de Fayetteville. A cidade de Fayetteville, a aproximadamente 3 horas de Melbourne, que era onde a Rebecca ia, né, voltava para as férias dela quando ela não estava na casa da mãe. Dito que a Rebecca, ela sonhava muito alto, que ela pretendia, né, transferir ali a matrícula dela da Community College para a Universidade Estadual do Arkansas. Quem não sabe, nos Estados Unidos tem 2 tipos de faculdade, digamos assim. Tem a Community College, que são as faculdades mais fáceis de se entrar e também são as mais baratas e que não tem muito prestígio ali na sociedade. E aí você tem as universidades normais, né, que são conhecidas como as Private College, Private Universities, que são as mais caras, as que requerem um pouco, né, mais de ali boas notas, uma carta de motivação mais interessante. Então, o que muita gente faz é eles entram primeiro nessa community college, que é mais fácil, e aí eles ganham alguns créditos da universidade e acabam se transferindo para uma universidade mais renomada. Então, pelo que eu entendi, era isso que a Rebecca almejava fazer em algum momento da vida acadêmica dela. Como eu já falei para vocês anteriormente, a Rebecca, ela era muito junta, muito grudada com a irmã Danielle, que as duas estudavam na community college, né, em Fayetteville, e as duas dividiam um apartamento. E todos os finais de semana, elas voltavam para Melbourne para ficar
ficarem com os namorados e com a família. Na segunda semana de setembro de 2004, a Rebecca ela estava muito animada porque ela iria reencontrar o namorado dela, o Casey McCullough. A irmã fala que ela estava muito animada, que ela queria ficar com ele, enfim, que seria um final de semana muito legal. E pelo que eu pesquisei, o Casey, ele vivia num trailer, mas tipo um parque de trailers? Não era bem assim. Pelo que eu entendi da dinâmica ali familiar dele, ele vivia na propriedade da família, né? Então se tinha a casa ali que morava a mãe, o pai e os irmãos, mas ele morava num trailer um pouco, assim, alguns metros ali da casa. Então, pelo que eu entendi, era meio que uma forma dele ter ali a independência dele, mas ele não era muito bem de grana, então era o máximo que ele podia gastar uma moradia que não fosse dentro da casa dos pais propriamente dito. E o trailer, como vocês estão vendo aí na foto, realmente parece uma casa. Não é um trailer de um parque de trailers, mas é uma casa móvel, digamos assim. Então, se a pessoa quiser, né, tiver necessidade ou desejo de mudar, ela consegue colocar, tipo, um guincho e puxar a casa ali pra onde ele quiser. Mais ou menos isso. Voltando aqui pra história, Becca vai deixar a irmã dela na casa do namorado, né, da Danielle. A Danielle tinha um namorado, então ela vai pra casa desse namorado. E quando a Rebecca deixa a irmã nessa casa, ela vai pra casa do Casey, que era o namorado dela. Mas quem era o Casey McCullough e como eles se conheceram? Entre os anos ali de 2002 e 2003, enquanto a Rebecca trabalhava no Sonic Drive-In em Melbourne, que é tipo um McDonald's, sabe? É tipo um restaurante de fast food. Ela conheceu o Casey McCullough, que tinha mais ou menos a mesma idade dela, ali por volta dos 20 ou 21 anos. Casey, ele morava em Guion, que era uma pequena cidade também do Wizard County, ali no Arkansas, a propriedade da família dele, como eu já falei. Ele trabalhava no Sonic Drive-In em Melbourne. O que eu vi ali nas fontes, ele começou de baixo mesmo, como balconista, caixa, né? E foi subindo até se tornar uma espécie ali de assistente de gerente. Desde que a Rebecca entrou, ela trabalhava na função de car hop. Entendi, é basicamente uma garçonete que anda de patins ali no estacionamento para fazer a entrega dos pedidos. O relacionamento dos dois começou realmente como uma questão ali de trabalho, que eles se viam, então interagiam entre si. Aí eles foram conversando, foram achando um ao outro interessante, aí depois passou para a fase do flerte, até que chegou, né, na fase deles saírem, terem alguns encontros, aí um relacionamento mais oficial, digamos assim. E por volta de 2004, eles se tornam namorados oficialmente. Desde que os dois começaram esse relacionamento, Rebecca, ela sempre passava a maioria dos finais de semana, né? Não sempre, mas a maioria. Finais de semana com o Casey ali na cidade de Guion, que era bem próximo à cidade de Melbourne. O Casey fala que ele sempre iria apoiar a Rebecca, independente de qual fosse a escolha dela, porque ele admirava e a amava muito. Danielle fala que a Rebecca gostava muito do Casey, o relacionamento deles era saudável. Quando o Casey fala que iria apoiar a Rebecca em todas as decisões, é porque o Casey, como eu disse, ele não era uma pessoa que tinha muita condição financeira, então meio que ele não conseguiu ali se mudar a Fayetteville para ficar próximo a Rebecca, e ele nem tinha planos disso, porque segundo ele realmente não tinha condição financeira ali que possibilitasse ele a dar esse próximo passo. Como eu disse também, a Rebecca, ela tinha o sonho, né, de ir para a Universidade Estadual do Arkansas. Eu não sei se ficava na mesma cidade de Fayetteville ou se ficava em uma cidade ainda mais longe. Isso poderia meio que atrapalhar ali o relacionamento deles, que já era à distância, né, e deixar mais longe ainda. Só que, mesmo que esse relacionamento fosse saudável ali, a Rebecca, ela se sentia um pouco insegura quanto ao relacionamento com Casey. Somente por essa questão da distância, por ter a possibilidade de ficar mais distante ainda caso ela fosse para a Universidade Estadual do Arkansas. E, gente, você que está se perguntando, mas o que ela estudava na universidade? Não achei em lugar nenhum. O que a Rebecca estudava, muito provavelmente era alguma coisa ali na área de saúde, talvez enfermagem, ou um curso que você precisa fazer antes de entrar na universidade de enfermagem, porque geralmente é muito comum nos Estados Unidos que você tem que fazer 1 ou 2 anos ali, que é como se fosse um preparatório para a universidade mesmo, sabe? Então, vários cursos têm isso. Pelo que eu sei, medicina tem e direito também. Eu não sei se enfermagem tem, mas pelas informações, assim, eu suponho, Rebecca estudava alguma
coisa na área ali da saúde. Dia 16 de setembro de 2004, a Rebecca foi pra casa do namorado e ficou lá até o dia 20. Dia 18 de setembro, a Rebecca, ela vai até a casa da mãe pra pegar alguns pertences e essa é a última vez que alguém da família dela a vê pessoalmente. Dia 20, a Rebecca leva o Casey, namorado, pro trabalho de carro, porque o carro dele tava com o pai, precisou pegar emprestado por algum motivo que não é esclarecido. Aí, quando ele saísse do trabalho, ele iria encontrar alguns amigos. A Rebecca iria voltar com a irmã Danielle pra Fayetteville por causa das aulas. Depois da Rebecca deixar o namorado no trabalho, ela se dirige para uma loja de conveniência, a Possum Trot Convenience, pra comprar um café e um sanduíche ali pro café da manhã dela. Depois que ela saiu, né, dessa loja de conveniência, ela volta pra casa do Casey com algumas coisas que faltavam pra viagem dela. E essa é a última vez que alguém vê a Rebecca com vida. E isso aconteceu de manhã. No começo da tarde, né, eles falam afternoon, que é ali até mais ou menos o começo ao meio da tarde, Danielle tinha combinado com a Rebecca que as duas iriam voltar pra Fayetteville, então a Rebecca ia passar na casa do namorado da Danielle, pegar ela e irem de carro juntas pra universidade. Só que a Rebecca não chegou e ela ligou e tal, e a irmã não atendia o telefone. Ela conta que estranhou um pouco esse comportamento, porque pelo que eu entendi, a Rebecca era responsável, não era nenhuma pessoa que, sabe, iria sumir, não ia dar um recado, não ia deixar nenhuma informação. Mas ela achou que talvez a irmã tivesse mudado de planos e talvez tivesse dormido, enfim. Mas ela ficou um pouco preocupada, mas não a ponto de precisar, sabe, ligar pra polícia nesse primeiro momento. E no dia seguinte, no dia 21 de setembro, a Danielle, ela liga pra mãe, explica a situação. Ó, eu tinha combinado com a Rebecca da gente voltar pra universidade, mas ela não passou por aqui, não atende o telefone, eu não consigo me comunicar com ela. E a Shirley, né, mãe sente, ela percebeu que tinha alguma coisa de errado ali acontecendo, porque não era do feitio da filha dela fazer isso. Então ela acaba ligando para o escritório do xerife. Ela pede um healthcare check, basicamente uma checagem de bem-estar, né? Então você liga, ela explica a situação e fala: olha, é um comportamento comum, você podia ir na casa da minha filha ou do namorado dela e ver se tem alguma coisa acontecendo, porque eu não consigo entrar em contato com essa pessoa. Então foi basicamente isso que a Shirley pediu no escritório do xerife. A polícia acaba sendo informada nessa ligação que a última vez que ela foi vista pela mãe foi ali no dia 18, quando ela foi na casa da mãe pegar algumas coisas ali para empacotar, e que, depois disso, a mãe não teve mais nenhuma resposta. A polícia chega ali, né, na verdade seria um policial fazendo essa checagem de bem-estar. Ele chega no Sonic Drive-In, que era onde o Casey estava trabalhando. O policial, ele é informado que a última vez que alguém viu a Rebecca foi quando o namorado foi deixado por ela no restaurante. Casey que falou isso, e ele já estava trabalhando em um outro turno ali no restaurante. Conta nessa história de novo, que a última vez que viu ela foi no dia 20, ou seja, no dia anterior, quando ela deixou ele no emprego, que depois disso ele não viu mais ela porque ele dormiu fora de casa, porque ele tinha combinado ali de sair com os amigos e ele não voltou para casa porque ele sabia que a casa ia estar vazia, porque a Rebecca ia ter viajado, então ele decidiu ficar ali com os amigos. Segundo informações, muita gente acha estranho o Casey não ter voltado para casa porque ele provavelmente tinha um cachorro e ele não deveria ter deixado o cachorro dele, né, sozinho ali, sem comida, sem água, sem sair para fazer xixi. Mas que eu pesquisei, não era o cachorro do Casey, sim o cachorro da Rebecca, que inclusive ela sempre levava e trazia ele, né, quando ela vinha da universidade para casa dele. Então o cachorro era da Rebecca, e se a Rebecca supostamente tivesse viajado com a irmã, ela teria levado o cachorro junto, então não teria motivo para o Casey voltar para casa por causa do cachorro, porque o cachorro não era dele. O policial escutou a história e, o que eu entendi, ele realmente viu que não tinha muito o que fazer com as informações do Casey, porque parecia tá tudo certo, né, corroborado, e ele vai pra casa do Casey, ver se ele consegue achar alguma pista ali na casa dele. Quando ele chega lá, ele percebe que o carro da Rebecca tá estacionado ali, né, na parte de fora da casa, o que não faria muito sentido se ela não estivesse na casa. Então, por que o carro dela teria ficado lá? Quando ele entra na casa, ele encontra os pertences da Rebecca, que era basicamente chave, bolsa, o celular dela. Além disso, tinha o café e o sanduíche que a Rebecca tinha comprado lá na loja de conveniência depois de deixar o namorado no trabalho. Tava muito estranho. Tem a cachorrinha Rebecca, tava lá, uma Lulu da Pomerânia que se chamava Lady.
É óbvio que o policial já estava achando aquilo tudo muito estranho, né? Se a gente, leigos, pessoas leigas, já estamos com um pressentimento ruim, imagina um policial que é treinado pra perceber quando tem alguma coisa de errado. Obviamente que o cara tava, tipo assim, com as luzes, né, os alertas ali todos ligados na cabeça dele. Quando ele chega no quarto, ele vê que as roupas de cama do colchão tinham sido retiradas. Algumas dessas roupas de cama estavam na máquina de lavar. E quando ele se aproxima, ele vê uma água vermelhada que ele, obviamente, supõe que era sangue. E aí, gente, é óbvio que ele ficou intrigado com aquilo e ele sabia que, de fato, tinha acontecido alguma coisa muito grave ali naquela casa, né, naquele trailer. Volta pro quarto e ele perceber que tinha sangue ali na coxa de cama, ele deduz que deveria ter sangue também no colchão. Que ali na parte que estava para cima não tinha nada, então ele decide virar o colchão. Quando ele vira o colchão, ele vê muito sangue na superfície. É óbvio que ele pede reforços e tudo e já mobiliza a polícia para ir para lá, para começar a investigação. Nesse primeiro momento, o Casey ele vira o principal suspeito porque ele tinha sido a última pessoa a ver a Rebecca, obviamente. Mas com, né, todas essas provas assim absurdas ali na casa do Casey, o bebê dele batia, né? Os colegas de trabalho confirmaram, os amigos também confirmaram, estavam com eles a noite toda, até de manhã e tudo mais, então meio que ficou nesse impasse. Eles continuam investigando ali o ambiente, né? Os legistas percebem que tinha uma perna e um piano faltando. Segundo testemunhos das pessoas que frequentavam a casa e provavelmente até do próprio Casey, né? Porque já que ele era o dono ali, que ele morava naquela casa, dito que a perna desse piano, ela já era meio bamba, né? Ela já era meio ali deslocada. Então, geralmente, quando alguém passava e encostava nessa perna, assim, tipo, se fosse bem leve, a perna, ela caía. Então, muito provavelmente, alguma coisa tinha acontecido, óbvio, com a Rebecca e com essa perna desse piano que estava faltando. Para vocês, muitos pertences pessoais da Rebecca, como o celular, né, como a bolsa, as chaves e outras miudezas ali, muito provavelmente maquiagem ou algo do tipo, estavam lá e a mala dela tinha sumido. E a polícia, né, obviamente deduziu, muito provavelmente a mala teria sido utilizada para tirar o corpo da Rebecca ali da casa, já que tinha muito sangue. Então tudo indicava que a Rebecca tinha sido morta ou pelo menos muito ferida ali na casa. As pessoas começaram a criar histórias assim mirabolantes de que a Rebecca tinha fugido com um ex dela chamado Justin e que era por isso que ela não queria ser encontrada. As pessoas falaram que ela tinha uma rusga com a menina por causa desse ex dela, então muito provavelmente tinha sido essa menina que tinha feito algo contra ela. Só que a polícia, né, meio que não acata muito tudo isso e o fato é que eles realmente acham que a Rebecca não estava mais viva. Dia 27 de setembro de 2004, após quase uma semana do desaparecimento da Rebecca, o corpo dela, infelizmente, foi encontrado no fundo de uma espécie de aterro na rodovia 9. A altura onde o corpo dela foi encontrado era de aproximadamente 10,5 metros e o corpo, pelo que eu entendi, estava apoiado em alguns galhos de árvores que ficavam aí abaixo do limite. A Rebecca, quando foi encontrada, né, ela vestia apenas uma blusa e roupas íntimas. Segundo o laudo do legista, a morte da Rebecca muito provavelmente tinha acontecido ali 7 dias antes do corpo dela ter achado. E isso com base, né, nas larvas ali, nas moscas que já estavam tomando de conta do corpo dela. Estabelecido que a data da morte da Rebecca foi no dia 20 de outubro de 2004. A causa da morte foi trauma contundente no lado esquerdo da cabeça, onde houve 2 golpes, sendo o primeiro atingindo o seu rosto e quebrando o seu nariz, e o segundo causando uma fratura em seu crânio. Na época, foi dito que os machucados, eles correspondiam, né, poderiam corresponder, na verdade, à perna de piano que estava faltando lá na casa do namorado da Rebecca, do Casey, mas que eles não tinham como provar que realmente teria sido essa a arma do crime, mas que se fosse, era compatível com os ferimentos da Rebecca. Também foi dito que ela não apresentava nenhum ferimento, né, defensivo, então muito provavelmente a pessoa que atacou ela ou atacou de surpresa ou ela era
conhecida da Rebecca, então meio que também foi de surpresa porque ela não esperava esse tipo de atitude dessa pessoa. Pelo menos não havia sinais de violência sexual, então pelo menos ela não passou por esse trauma, né? Mas, enfim, foi uma morte muito violenta e sem sentido. Além disso, também, ela havia sido estrangulada e isso foi detectado por causa do osso ióide, né, que tinha sido rompido. E aqui, né, principalmente depois do corpo da Rebecca ter sido encontrado, o Casey se torna o principal dos principais suspeitos, né, nesse caso. Por motivos óbvios, enfim, o parceiro sempre é o primeiro a ser investigado, ser levado em conta. E aí, com isso, acabam aparecendo outras versões do relacionamento dos dois, que no começo eu falei pra vocês que todo mundo dizia que era perfeito, que era maravilhoso, os dois se entendiam, que tinha esse problema aí da distância e tal, mas fora isso, não tinha nenhum outro problema grave, assim, de relacionamento. Só que nesse momento começam a surgir versões aí do relacionamento dos dois. Algumas pessoas, elas falaram que a Rebecca tava pensando em terminar o relacionamento porque o Casey, ele era muito possessivo e que era muito evidente que havia alguma coisa de errado com ele. Que, como eu falei antes, o álibi do Casey, ele era muito consistente. Então ele entrou ali no trabalho às 8 horas e quando foi 4h30 da tarde, os amigos dele foram pegar ele ali no Sonic Drive-In, né? E depois disso, os amigos foram com ele ao encontro do pai em algum outro lugar que não é mencionado. E como eu disse, o pai tinha pegado o carro dele emprestado, então por isso que a Rebecca acaba levando ele pro trabalho. E quando ele sai, ele vai encontrar o pai para pegar o carro de volta. E aí depois disso, depois que o Casey pega o carro dele, ele e os amigos seguem para um cinema para assistir um filme ali que tava tendo no dia. Por fim, eles terminam a noite bebendo e conversando mesmo, jogando conversa fora na casa de um amigo, e é basicamente assim que termina a noite deles. Os amigos, né, confirmam realmente o álibi que o Casey ficou a todo tempo com eles e eles não perderam ele de vista. Então, obviamente, como não tem como uma pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo, seria impossível o Casey ter cometido esse crime. Dia 21, quando o policial recebe aquela ligação, né, na verdade, o escritório do xerife recebe a ligação da mãe da Rebecca, da Sheila, pedindo pra verificar se a filha tava bem e tudo mais, porque ela não tinha mais aparecido. O policial foi lá conversar com o Casey e ele já estava trabalhando e os funcionários realmente confirmaram esse álibi do dia 21, que ele realmente tinha ido trabalhar de manhã e que estava lá o tempo inteiro. Além do Casey, a família inteira também tinha álibis, né? O pai era caminhoneiro, então no dia que tudo aconteceu, ele estava viajando, estava fazendo uma entrega e tal, então ele não estava a propriedade lá. E os irmãos do Casey também tinham álibi sólido, só que não foi informado qual eram os álibis. Provavelmente, talvez estavam na escola ou alguma coisa do tipo. Então, eles não podiam estar lá naquele momento. O Casey disse que, no domingo, ele se encontrou com um primo dele, William Miller, ou Bill Miller, né? Nos Estados Unidos, o apelido de quem se chama William é Bill. Ele se encontra com esse primo dele, que tinha aparecido na casa dele espontaneamente. Os dois conversam por alguns minutos na parte de fora da casa, mas nada de importante, só jogando conversa fora mesmo. O Billy vai embora. E o porquê que o Billy tava ali na cidade? O Billy tava na cidade pra ajudar a mãe dele a se mudar de volta pro Texas. Parece que a mãe dele já tinha morado no Texas, ele tinha ido pro Arkansas, só que não tinha acostumado com a vida lá e decidiu voltar pro Texas. Então o Bill tava ali pra poder ajudar a mãe e o irmão também nessa mudança, pra ela voltar ali pro Texas. A polícia, pra confirmar essa história, acaba ligando pro Bill. Ele fala, não, é verdade, eu e o Casey, a gente conversou por um breve momento, por coisa de 5 minutos mesmo, e aí depois eu fui embora e ele entrou e foi isso. A gente realmente estava conversando ali à noite no domingo. Outra pessoa que também foi investigada pela polícia, um rapaz chamado Justin, que era o ex-namorado da Rebecca e que parece que eles não tinham terminado em bons termos, então a polícia foi atrás do Justin pra ver se ele tinha um álibi que corroborasse, né, que ele não estava ali no momento do crime presente, e ele apresentou as provas e foi liberado. Outra pessoa que também foi interrogada foi a ex-namorada do Justin. Pelo que eu entendi, a Rebecca e ela tiveram alguma desavença e tal por causa desse rapaz, mas também o álibi dela foi corroborado e ela não podia estar ali na cena do crime no horário em que a Rebecca possivelmente foi morta. Outra pessoa que também foi investigada foi o J.B. Yates, que, pelo que eu entendi, era um traficante de drogas ali pequeno da região e ele tinha vendido $20 de maconha pra Rebecca. E aí a polícia meio que, a informação que tinha era que a Rebecca ficou devendo esses $20 pra ele, então possivelmente esse assassinato podia ter sido uma dívida de drogas e tal, só que o JB falou, cara, eu jamais mataria uma pessoa por causa de $20 e além disso a Rebecca me pagou esse valor, então assim,
eu não tenho nenhum motivo pra ter feito isso com ela e obviamente que além de tudo isso, eu estava em outro lugar e não podia estar lá na hora que tudo aconteceu. Então, a polícia ficou de mãos atadas porque ninguém conseguia, né, ter um álibi fraco a ponto da polícia precisar investigar mais a fundo. Por fim, uma outra pessoa que foi investigada pela polícia foi um cara chamado Chris Cantrell. O Chris basicamente começou a espalhar o boato pela cidade de que ele tinha matado a Rebecca, que ele era o melhor, ele era o valentão. Quando eles foram falar com o Chris, ele meio que falou: ai gente, quer saber de uma coisa? Eu tava sendo burro, eu tava sendo idiota, eu não matei ninguém, eu tava só me vangloriando por nenhum motivo. Enfim, né, gente? E aí a polícia confirmou que ele tava em outro lugar na hora do crime e tal, e não conseguiu prosseguir com a investigação contra esse babaca chamado Chris Cantrell, que tava só mentindo. Enfim, né, coisas que pessoas idiotas fazem. Pelo que eu entendi, tanto o pai como a mãe da Rebecca tentaram pegar os arquivos do caso, né, com a polícia, porque eles já estavam vendo que o caso ia esfriar, porque não tinha pistas novas e todo mundo que era investigado, era interrogado, tinha um álibi. Só que a polícia disse que não podia entregar as fichas, né, do caso e tal pros pais, e os pais acabam contratando um detetive particular e tal pra movimentar o caso, só que mesmo assim o caso esfria e a polícia não consegue progredir. Em 2018, um podcast chamado Hell and Gone falou do caso da Rebecca com o intuito de trazer um pouco de conforto e também de justiça para a família. A apresentadora era a Catherine Townsend, que era da mesma área onde tudo tinha acontecido. Ela entrevistou várias pessoas ligadas ao caso, incluindo amigos e familiares da Rebecca. Em algum momento desse podcast, uma fonte disse pra Catherine que ele sabia quem tinha matado a Rebecca. Ele falou que era colega de trabalho do Casey ali durante um tempo, e aí os dois viajavam muito juntos. Numa dessas viagens, os dois saíram pra beber depois do expediente, ficaram bêbados, e o Casey acabou confessando pra esse cara que ele tinha matado a Rebecca. E aí, obviamente que era uma informação muito bombástica, né? Era uma informação muito poderosa. E então a Catherine acaba levando essa informação desse rapaz pra polícia ali do Arkansas. A polícia, obviamente, fica muito contente, né? Porque era algo novo depois de muitos anos, depois de décadas, né? Quase 2 décadas depois. E aí eles vão investigar esse cara. Só que aí a polícia acabou encontrando alguns furos na história, no depoimento desse homem. E os motivos eram: primeiro, as autoridades já desconfiaram logo de cara porque o cara tinha ido a um podcast falar sobre isso. Ele nunca foi na polícia antes, ele nunca tentou falar com as autoridades, não é que ele foi falar ali com a polícia meio que esnobou ele, aí ele decidiu ir no podcast como, né, a última opção dele. Não, ele simplesmente foi no podcast depois de 8 anos, né, de aparentemente o Casey ter confessado pra ele, e ficou por isso. Então, assim, a polícia já achou estranho daí. E o segundo motivo é que, aparentemente, a mulher desse cara, ou ex-mulher, não sei, mas uma mulher que ele teve em um relacionamento, teve um caso com o Casey, e a forma que esse homem encontrou, né, de se vingar do Casey foi inventando esse fato dele sobre a morte de uma ex-namorada. Então, assim, eu entendo que trair e tal é errado, gente, mas pelo amor de Deus, né, acusar uma pessoa de um crime tão grave, e ainda mais de um crime que foi muito violento, foi muito difícil pra família da vítima, é muito mau caratismo. Então, assim, pelo amor de Deus. No final, a polícia acabou deixando esse cara de lado. Não sei se ele foi processado por algum, né, motivo ali de calúnia ou mentir pra justiça mesmo, mas espero que tenha sido, porque, né, PQP, que cara babaca. No ano de 2020, o agente especial da Polícia Estadual do Arkansas, o Mike McNeil, ele foi incumbido de recomeçar a investigação do caso da Rebecca do zero. Ele acabou reinvestigando tudo que já se tinha de informação sobre o caso e os antigos suspeitos, mas novamente ele meio que não conseguiu nenhuma informação nova. Ele disse que em algum momento que ele estava revisando os arquivos, ele sentiu que tinha alguma coisa de errado com o Bill Miller, o primo do Casey. Só que meio que ele já tinha sido investigado, já tinham conversado com ele e nada tinha realmente chamado muito a atenção da polícia. Só que, se você me pergunta, nossa, Raíssa, mas essas desconfianças assim vieram do nada? Não. Teve um grandíssimo motivo para o McNeil começar a desconfiar desse cara. Basicamente, em 2019, o pessoal do podcast criou um grupo no Facebook para que pessoas ali da comunidade pudessem conversar sobre o caso, trazer o caso mais à tona, né? Já que muitas
pessoas estavam assistindo o podcast, estavam ouvindo, na verdade, e se interessaram pelo caso. Então seria uma forma das pessoas debaterem, meio que tentarem investigar virtualmente e fazer com que a memória da Rebecca permanecesse viva. Um belo dia, um cara chamado Bill Miller, que morava nas Filipinas, entrou nesse grupo. As pessoas acharam um pouco estranho, né? Nossa, um cara que mora nas Filipinas tá interessado nesse caso tão antigo, estranho e tal, mas assim, eles acharam que era só mais uma pessoa que gostava ali do universo, né, do mundinho do true crime, que ficou intrigado com o caso e que queria ver a resolução desse caso. Até aí tudo bem, gente, acharam que era uma pessoa como eu, como você, que é engajada, né, nesses casos e que queria ver a resolução. Aqui tudo muda quando o Bill começa a comentar constantemente nos posts. Basicamente falava que se sentia muito, que era um caso muito triste, e eu acho que a parte que fez o jogo virar foi quando ele começou a comentar os posts e também com as pessoas, né, conversar ali no privado, que ele achava que os culpados pelo crime eram os vizinhos do Casey. E assim, era muito estranho porque nunca foi liberado nada pela polícia que desse a entender que os vizinhos tinham sido culpados de alguma coisa. Porque eu vi, os vizinhos foram investigados ali e tal, mas assim, não nada a ver. Aí você me pergunta, assim, as pessoas não sabiam que ele era primo do Casey? Não, porque lembre que os arquivos do caso não foram liberados pra família. Pois é, ninguém tinha acesso, só a polícia. Então, se não fosse parente do Casey, parente da Rebecca ou amigo muito próximo dos dois, ninguém iria saber que o Bill era parente do Casey. Então as pessoas não sabiam, não tinham essa informação. Os participantes ali do grupo começaram a perceber esse comportamento muito estranho. E aí eles, né, disseram assim, não, vamos entregar essas informações pra polícia porque esse cara não bate bem da bola, ele é muito estranho, ele é muito esquisito, a polícia tem que ficar sabendo disso. E foi com base nisso que o McNeil começou a ver que poderia ter algo de muito errado ali por trás de Bill Miller. O McNeil, ele entra em contato com um órgão responsável ali por controle aéreo e também de passaportes dos Estados Unidos, e ele informa que quando esse homem, né, o Bill Miller, retornasse para os Estados Unidos, ele gostaria de ser informado porque ele estava investigando um crime e tudo mais, porque na época ele estava nas Filipinas, né? O Bill, ele foi morar nas Filipinas porque ele terminou o relacionamento com a ex-mulher dele e acabou conhecendo uma mulher lá nas Filipinas e foi morar lá e constituiu família com essa mulher. Quando ele voltou, o McNeil foi avisado. O McNeil liga pra mãe do Bill porque aparentemente ela tinha se mudado pro Oregon, então o Bill agora ia pra lá pra visitar ela e o irmão. Quando o McNeil liga pra mãe, ela fala que o Bill não estava nos Estados Unidos, que ele estava nas Filipinas. Achei estranha essa parte, só que eu não consegui encontrar informação assim, que fosse mais aprofundado. Entendi. O McNeil meio que fingiu acreditar na história e meio que ele tava bolando um plano ali. Só que antes disso, né, porque alguns dias depois dessa ligação, a mãe retorna e fala que o Bill, ele tinha voltado para os Estados Unidos, tava perguntando se o McNeil queria conversar com ele. Ele falou, ah, sim, eu quero conversar, quero fazer só umas perguntas de praxe mesmo, tô fazendo essas perguntas para todo mundo, tava envolvido no caso, e aí eu gostaria de falar com o Bill. E aí ficou acordado que no dia 7 de outubro de 2020 os dois se encontrariam para conversar. Foi isso que aconteceu. No dia 7 de outubro de 2024, o Bill chega para esse interrogatório. Na verdade, eu não acho que foi descrito como um interrogatório, pelo menos não ali no primeiro momento, seria mais um testemunho mesmo, digamos assim. E, gente, em as imagens, né, dessa conversa, cara, que homem nojento esse Bill Miller, viu? No primeiro momento, gente, esse Bill, ele começa a falar sobre a vida dele. E assim, é evidente que o detetive deixou ele muito à vontade pra que ele se sentisse ali o rei da cocada preta, sabe? Se sentisse o cara mais inteligente, mais desenrolado, que ele ficasse tão à vontade que em algum momento se entregasse livre e espontânea vontade. Nesse primeiro momento, ele começa falando que conheceu essa mulher nas Filipinas e o sonho dele sempre foi ficar com uma mulher num país de terceiro mundo, porque ele iria dar pra ela chinelos, bicicletas e ela iria amar ele pra sempre por causa desses presentes. Como se ele estivesse dizendo, ah, as pessoas de lá são tão pobres que o que eu desse, elas ficariam felizes e se apaixonariam por mim. Assim, gente, você assistindo, você vê que o detetive McNeil, ele dá uma risada, mas assim, você percebe que o que ele queria fazer mesmo era dar um, sabe, assim, um saculejo nesse Bill, mas porque ele precisava, né, chegar ali no objetivo dele, ele meio que, ele meio que entra ali na onda dele, sabe? Em outro momento, o Bill fala também que a educação das Filipinas é uma merda, ele fala com essas palavras, tá, gente, que é uma merda, e que ele quer trazer os filhos dele pros Estados Unidos em algum momento, porque as Filipinas é tudo ruim, é tudo horrível, e ele quer que os filhos dele cresçam com a educação maravilhosa americana.
Gente, um americano médio sendo um americano médio, né? Nada de novo sob o sol. Quem era o Bill, né? Ele era basicamente um trabalhador da indústria petroleira ali, né, no mundo, na verdade não só nos Estados Unidos, mas pelo que eu entendi a empresa dele era tipo meio que multinacional, então ele precisava sempre estar viajando. Eu creio que ele era meio que cara que instala os canos ali, né, a tubulação para que o petróleo passasse. Bem, e depois de explicar como funcionava o emprego dele, o Bill começou a contar como eram os turnos e os períodos de folga dele. Então, basicamente, para cada semana trabalhada, né, ele trabalhava ali uma semana direto, 7 dias, de 10 a 12 horas por dia, e aí a próxima semana ele folgava completamente. Então, foi nesse período de folga dele que ele foi para o Arkansas ajudar a mãe dele com a mudança. É a partir daqui que o depoimento do Bill começa a escancarar que ele estava mentindo a todo momento. Basicamente, ele fala que ele não tinha muito contato com os familiares dele, então os únicos familiares que ele tinha mais ali um pouco de afinidade era o Casey e o avô dos dois. Que até o dia 19, o Bill só tinha ido ao trailer do Casey aproximadamente de 2 a 3 vezes. E todas essas vezes foram antes do dia 19, o que já ia em contradição ali com o depoimento que ele deu na época dos fatos, porque ele disse que no dia 19 ele tinha ido encontrar o Casey e os dois tinham conversado ali na parte de fora da casa do Casey. Então, primeira mentira. Basicamente disse que no dia 19 ele estava voltando do Texas para o Arkansas para poder ir ajudar a mãe dele com a mudança. E no dia 20, ele fala que estava ajudando a mãe ali a empacotar algumas coisas depois de ter ido deixar o irmão na escola de manhã cedo. Depois dele deixar o irmão dele na escola, ele vai de caminhão com o avô dele buscar algumas caixas, alguns pertences e tal. Quando eles estão voltando para casa, ele e o avô veem os carros de polícia indo lá para casa do Casey e o avô fala que, nossa, será que o teu primo deu uma festa? Os vizinhos estão reclamando da baderna de alguma coisa, e o avô vai lá ver o que tá acontecendo. Alguns minutos depois o avô volta e fala que a Rebecca tá desaparecida, sendo que, se vocês lembram, a Rebecca só foi dada como desaparecida no dia 21 pela mãe dela, quando ela liga pro escritório do xerife, e foi no dia 21 que o policial fez ali as descobertas no trailer do Casey, encontrou o colchão com sangue, a roupa de cama na máquina de lavar e os pertences da Rebecca ali na casa dele. Ele fala que no dia 22, né, um dia depois, ele, a mãe e o irmão vão lá pro Texas, e no dia 23 é quando a polícia liga pra ele perguntando se ele realmente tinha se encontrado com o primo ali, e ele disse que sim, que tinha se encontrado com o primo no dia 19. Mas lembrando que ele falou que só tinha encontrado o primo 2 ou 3 vezes antes do dia 19. Então, assim, gente, totalmente sem noção. O depoimento dele estava totalmente cheio de furos e, obviamente, que o detetive McNeil percebeu isso e começou a achar que o Bill tinha muito mais a ver com a história do que ele contava. Que o detetive, ele não podia deixar parecer que ele estava percebendo que tinha coisa errada ali. Então ele a todo momento falava pro Bill, olha, você não é um suspeito, eu só tô conversando com você porque eu tô conversando com as pessoas que fizeram parte de uma forma ou de outra desse caso, para que, né, eu tenha novas pistas e consiga investigar um novo suspeito. E aí o McNeil, ele fala, olha, você não é o suspeito, mas eu tô coletando DNA das pessoas só pra tirar elas mesmas aqui, falar elas do caso e partir para novas pessoas. O Bill fala que não vai fornecer o DNA dele, que ele não tem nada a ver, que ele já tinha ido na casa algumas vezes e que isso provavelmente deveria ter algum DNA dele ali, mas ele não iria fornecer. Só que ele disse que participaria de um eventual teste do polígrafo. E aí o McNeil falou, então vamos fazer um teste do polígrafo. Antes dele começar a fazer esse teste, ele falou lá pro cara que ia aplicar, né, o teste, que ele tava tomando uns medicamentos ali pra pressão, eu acho que ele tinha pressão alta provavelmente, e que ele tava com medo dos medicamentos interferirem ali nos batimentos cardíacos dele. E aí o cara falou, olha, não tem nada a ver, não vai interferir em nada, só você ficar calmo que vai dar tudo certo. E aí o Bill falou, beleza. Eu não sei se vocês sabem, porque eu não sabia. Antes de fazer o teste, eles meio que fazem um simulado ali das perguntas. Então eles basicamente explicam como funciona o teste e fazem umas perguntas ali para ajustar os batimentos cardíacos e para mostrar a lógica por trás das perguntas, para que a pessoa se sinta mais à vontade ao realizar o teste, depois não argumente que ficou nervoso, que foi coagido ou alguma coisa do tipo. Ah, nesse teste, o Bill
Bill começou a indicar que não estava falando totalmente a verdade em perguntas cruciais, como você matou a Rebecca, que matou ela, você viu a Rebecca? Então, assim, já estava dando indícios de que ele não iria passar no teste. E foi dito e feito, gente. Ele falhou miseravelmente no teste do polígrafo. Não foi que deu inconclusivo, que algumas perguntas, algumas respostas não batiam, não, gente. Ele falhou em tudo. O McNeil, vendo que o Bill, ele iria permanecer nessa ladainha de que ele não tinha matado, mas que ele só estava nervoso no teste, ele decidiu blefar. Ele falou pro Bill que o DNA da Rebecca, ele estava no pedal do carro que ele tinha lá na época do crime. E se ele não tinha nada a ver com os acontecidos, por qual motivo o DNA da Rebecca estava ali no carro? Porque a verdade, gente, é que não tinha DNA nenhum nesse carro. Tá? O detetive, ele só tinha conseguido umas fotos lá do carro da época, e aí ele pediu pra um agente ali, um policial, ir no período que ele tava conversando com o Bill lá na primeira leva, né, que ele tava falando sobre a esposa, do país pobre e tudo mais. E esse policial foi lá, tirou fotos, não sei como esse cara conseguiu achar esse carro depois de quase 20 anos, mas ele achou, e aí o policial tirou foto, ele só mostrou as fotos. Olha, é o seguinte, a gente já tá com DNA, a gente já sabe de tudo, se o DNA dela tá no seu carro e você não tem nada a ver, por que o DNA tá lá? Enfim, ele começou a mentir e entrou na mente do Bill. Ele conseguiu entrar na mente do Bill. Com isso, o Bill, ele começou a ficar agoniado e já mudou a história de novo. Ele falou que tinha ido caçá-la na propriedade da família do Case. Era uma propriedade grande, né, que tinha floresta e tudo mais. Quando ele tava voltando da caça, ele viu um rapaz loiro lá na parte de trás, né, na varanda de trás do primo dele. Esse cara parecia estar usando luvas. Ele decidiu se aproximar ali pra ver o que estava acontecendo, porque ele não conhecia o cara. Achou estranho esse homem de luvas loiro estar na casa do primo. Ele fala que quando ele entrou ali no trailer, ele viu essa pessoa tentando limpar o sangue ali da cena do crime, e ele achou que era um roubo, e quando ele percebeu, o cara fugiu e ele nunca mais viu o cara. Tipo assim, o McNeil fala que as histórias que ele contava eram tão absurdas que era muito nítido que ele estava criando ali na hora e que ele era muito burro, porque ele não conseguia nem formular uma história decente. Então ele meio que criava detalhes assim absurdos e isso fazia com que fosse difícil costurar a história. O detetive confrontou o Bill e falou: olha, então tudo que você falou em 2004 é mentira, então. Você tá mentindo desde quase 20 anos atrás? Aí foi que o Bill ficou mais agoniado e começou a dizer que não, que ele tinha saído pra caçar, mas a mãe dele nem sabia isso porque ele tinha saído muito cedo, então quando ele voltou a mãe ainda tava dormindo. Enfim, gente, começou a se embananar totalmente. Chega um momento que ele percebeu que ele tinha sido pego na mentira, não dava mais pra voltar atrás. Ele falou que queria ver a mãe dele e que depois que ele visse a mãe dele, ele iria contar tudo. No início, né, quando ele vê a mãe dele, e aí ele vai falar o que tá dentro dele, né, que tá deixando ele meio desnorteado, ele fala que cometeu o crime, que ele matou a Rebecca, mas que ele não vai falar mais nada além disso. Que o McNeil, ele fala que os detalhes precisavam ser esclarecidos para que o caso tivesse uma resolução, e isso meio que tocou o Bill de alguma forma. O que é que ele fala? E na segunda-feira de manhã ele foi caçar ali na propriedade da família e, eventualmente, ele sentiu vontade de matar. Não um animal, mas um ser humano. E aí, ele falou que foi até o trailer e quando ele bateu na porta, ele pediu para usar o telefone. E quem atendeu ele foi a Rebecca. E eu acho que a Rebecca já tinha visto ele daquela noite, né? Noite anterior que ele foi conversar com o primo e ela não achou estranho. Acabou confiando e deixou ele entrar. Enquanto o Billy se dirigia ali ao telefone e fingia discar os números, a Rebecca entrou no quarto para terminar de arrumar as coisas, né? Para terminar de empacotar o que ela precisava, porque mais tarde ela iria viajar com a irmã. Nesse momento que ele acabou vendo a perna do piano que estava meio bamba, ele pegou essa perna do piano e foi aí que ele partiu para cima da Rebecca. Pelo que eu entendi, ela estava distraída ali no momento, então foi por isso que ela não conseguiu se defender, ela não viu enquanto o Bill pegava a perna do piano e atacou ela não viu nada disso, foi totalmente de surpresa. Antes dele bater lá na porta do trailer, ele conta que ele estacionou o carro dele na parte de trás ali do trailer, né, na varanda de trás, justamente já para ficar mais fácil ele tirar o corpo da Rebecca sem nenhum dos vizinhos ver o que ele estava fazendo ali. Falou que, enfim, fez o que fez com a Rebecca, e aí depois quando ele tirou a vida dela, ele colocou as roupas de cama lá na máquina, virou o colchão e colocou o corpo dela dentro da mala que estava desaparecida, né, a mala dela, e levou e colocou dentro do carro dele. Esse detalhe da mala nunca foi divulgado pela polícia para ninguém, então
somente o assassino ou alguma pessoa que sabia quem era o assassino saberia dar essa informação, que era muito pontual e contundente. O McNeil pergunta, mas por que você virou o colchão? E ele falou, eu não sei explicar por que eu virei o colchão. O que o McNeil acha, ele acha que ele virou o colchão porque ele queria abusar da Rebecca, né? Ele não queria abusar da Rebecca ali no meio do sangue, então ele virou o colchão. Mas por algum motivo ele não conseguiu concretizar o ato, então ele meio que deixou por isso mesmo e tirou o corpo dela sem vida lá da casa. E quando o McNeil pergunta o porquê dele ter feito isso, né? Uma coisa tão absurda, ele diz que não tem nenhum motivo, ele só sentiu vontade de fazer isso e ele fez. E depois de matar a Rebecca e colocar o corpo dela lá no carro, ele dirigiu ali pela cidade e foi pra rodovia de número 9. E por acaso ficava muito próximo de uma delegacia, mas isso não o coibiu. E ele achou lá aquela Ravina, o corpo dela lá de cima. E aí ele continuou a vida dele como se nada tivesse acontecido e ficou por isso mesmo. Quando ele voltou pra casa, ele falou que tinha saído pra caçar e depois foi deixar o irmão na escola, vai empacotar as coisas, enfim, não acaba por aqui, né? O Bill não para de nos surpreender. A polícia ficou intrigada ali com a frieza dele. Todo mundo meio que começou a achar que, por ele estar tão frio e estar tão à vontade, não era a primeira vez que ele estava fazendo aquilo com alguma pessoa. E aí, o McNeil decidiu blefar mais uma vez e falou que sabia que o Billy tinha matado outras pessoas antes da Rebecca. E o Billy, ele não negou, mas como também pediu um papel ali, né, na verdade um mapa pro McNeil e falou, olha, eu vou botar aqui os lugares que eu matei outras pessoas. Foi basicamente Alabama, Louisiana, Oklahoma, Mississippi e Corpus Christi, que é uma cidade no Texas. E ele falou que matou estrangulado outras mulheres com as características físicas parecidas com a Rebecca, de mais ou menos 20 anos, e que algumas dessas moças eram prostitutas. Tudo isso, gente, enquanto ele esperava pelo mapa que o policial entregou pra ele, ele estava mandando mensagens pra esposa dele nas Filipinas, dizendo que estava na polícia e muito provavelmente ele não iria aparecer por um tempo. Olha a frieza da pessoa. Falou que matou essas moças e que muito provavelmente matou, né? E ele falou que matou, fingiu que queria contratar os serviços das moças e quando elas estavam meio distraídas, ele fez o que fez. Porque assim, o FBI não tem muita certeza de que isso realmente aconteceu, tá? Que o Billy, de fato, é um serial killer. Mas talvez ele tenha dito isso porque ele era só um cara ruim que queria enganar a polícia e, tipo, meio que se vingar dos investigadores por terem descoberto ele. Então, assim, mesmo que o FBI e a polícia em geral não tenha 100% de certeza que ele realmente fez tudo o que ele disse que fez, ainda tem uma página na internet que diz que o Billy muito provavelmente é suspeito de alguns crimes e que se você tiver informação, por favor, entre em contato com a FBI. Nesse ponto, o Bill, ele acabou sendo indiciado só pelo crime contra a Rebecca, só que no começo ele se declarou inocente porque, segundo ele, a defesa dele, ele não teve os direitos lidos de maneira correta. O que entendi foi que enquanto o McNeil estava lendo ali os direitos dele, ele fez uma pergunta e o McNeil acabou meio que se distraindo ali e não terminou de ler os direitos do Bill. Mas, embora isso tenha acontecido, o Bill, ele assinou um termo que dizia que ele estava ciente de todos os direitos dele e que ele iria sim falar e estava tudo certo. Então o juiz considerou isso como uma prova de que o Bill estava ciente dos direitos dele e considerou correto ali as provas do depoimento dele ali na delegacia. Com isso, Bill se declarou culpado pelo assassinato da Rebecca e ele pegou uma sentença de 40 anos. O Bill, ele permanece preso até o dia de hoje. Vai estar elegível para a liberdade condicional em 2048, quando ele tiver 72 anos de idade. Obviamente que isso pode mudar caso haja a comprovação de que ele matou outras pessoas, né, como ele alegou ali no depoimento dele. Mas, enfim, temos que aguardar para ver se alguma nova descoberta vai surgir com o tempo. O importante é que a família da Rebecca teve justiça, o cara foi preso. E assim, gente, sinceramente, eu espero que ele não saia vivo dessa prisão, caso os outros casos que ele confessou não consigam ser comprovados. Porque uma pessoa dessa diz que matou só porque sentiu vontade, eu acho que essa pessoa não merece uma segunda chance de liberdade na vida. Eu acho que ele é mau por natureza, que o lugar que ele tem que ficar é ali na prisão e ponto final. Enfim, me digam a opinião de vocês. Enquanto eu tava finalizando a edição do vídeo e eu fui pesquisar algumas fotos pra trazer aqui pra vocês, pra ilustrar, né, deixar o vídeo mais dinâmico, eu acabei me deparando com novas informações sobre o caso. Essas informações foram de 2023, 2024, que eu não tinha visto nas minhas pesquisas ali, né, antes de começar a gravação do vídeo. Só que como o vídeo já tá muito longo e a edição demorou muito tempo, a gravação demorou muito tempo e o roteiro também, eu vou deixar só a minha voz aqui com algumas imagens passando pra vocês, pra, né, ilustrar essa
atualização do caso da Rebecca Gold. Pelo que foi apurado em depoimentos, no dia 21, o Casey, ele não foi direto da casa do amigo dele para o trabalho, como eu falei no vídeo, né? Mas sim, ele passou em casa primeiro, trocou de roupa e só aí ele foi pro trabalho. Detalhe que as coisas da Rebecca estavam lá na casa dele, né? As chaves, a bolsa, até mesmo a comida, né? Que ela tinha comprado e deixou ali fora da geladeira, então já era uma red flag isso. O carro também estava ali na saída e o cachorro da Rebecca também estava dentro da casa. E isso já deveria ser considerado muito estranho para ele, porque em tese a namorada dele deveria ter levado tudo isso com ela, né? Porque ela, em tese, também teria voltado para Fayetteville, a cidade onde ela estudava, com a irmã dela. Então não faria sentido deixar todas aquelas coisas na casa dele. E fora isso, todas as roupas de cama, colchão, travesseiros ensanguentados estavam lá no quarto dele. Então, muito estranho que ele não se deu conta disso. Também, essa é uma parte que me pegou bastante. É que foi dito por dois amigos do Casey que no dia 20 de noite, quando ele tava lá na casa de um desses amigos, o Casey, ele recebeu uma ligação, que eles não sabem de quem foi, mas ele recebeu essa ligação dizendo que a Rebecca tava desaparecida. Só que, lembrem-se que a Rebecca só foi dada como desaparecida no dia 21, ou seja, no dia seguinte, quando a mãe dela liga ao escritório do xerife e pede pra eles fazerem uma checagem de bem-estar com a filha dela. Os amigos falam que acharam muito estranho essa notícia e reação do Casey, porque ele amava muito a Rebecca e era um amor, assim, na verdade, uma paixão tão grande que beirava a obsessão. Então, assim, muito estranho que uma pessoa que adora a outra, né, o seu parceiro, não fique abalado com essa notícia e muito menos saia de casa pra procurar, pra, enfim, fazer alguma coisa pra poder achar a companheira. Outras red flags que eu encontrei sobre o Casey foram: primeira, o Casey, ele não foi pro funeral da Rebecca, embora em algumas fontes ele tenha dito que sim, ele foi. Os familiares da Rebecca falaram que em nenhum momento eles viram o Casey lá. E ele também não assinou o livro que tem, né, geralmente em funeral, que as pessoas que comparecem assinam e deixam ali registrado que estiveram presentes. Então, o Casey não foi visto e nem deixou a assinatura dele. A segunda red flag, que pra mim foi a maior de todas, foi que ele não ajudou, ele não participou das buscas pela Rebecca quando ela ainda estava desaparecida. E ele disse que ele não participou porque ele estava sendo ameaçado pela família da Rebecca. E é muito estranho porque o pai da Rebecca já era um senhor, assim, e as irmãs também eram pequenas, né? Eram ali mulheres pequenas mesmo, que não tinham uma estatura muito grande, não eram muito pesadas. Então, assim, não faria muito sentido a família da Rebecca estar ameaçando ele. E ainda mais, gente, você pode dizer, mas eles podiam estar, sei lá, ameaçando, dizendo que iam contratar alguém. Tá, pode ser que sim, mas assim, vendo os vídeos da família, a forma como eles, sabe, falavam da Rebecca e também até mesmo como o pai da Rebecca defendia o Casey, eu não acredito que eles tenham ameaçado ele, enfim, tenham feito da vida dele um inferno, como ele deixou transparecer em alguns momentos. E é muito estranho porque o Casey, né, que dizia que amava a Rebecca mais que tudo, que apoiava ela mais que tudo, não participou das buscas por ela, mas o ex-namorado dela, o Justin, aquele que eu mencionei, né, o namorado ali dos tempos da escola, participou das buscas e meio que ficou esse mal-estar aí no ar. E a terceira red flag é que o Casey, ele ainda vive no mesmo lugar, no mesmo trailer onde a Rebecca foi assassinada. E aí, ele ainda usa a desculpa de que ele não tem dinheiro suficiente pra se mudar. E assim, gente, eu entendo, mas, 20 anos depois, não é tão caro assim. Ele meio que podia comprar outro trailer, né? Podia, enfim, gente. Porque foi um lugar onde aconteceu um crime bárbaro, aconteceu uma coisa absurda, né? Um crime extremamente violento, sangue por todos os lugares. Enfim, eu acho que não tem muita desculpa pra isso. E além dele morar lá, ele mora com a esposa e os 2 filhos. Então, enfim, imagina como não deve ser pesado a atmosfera desse lugar. Eu achei muito estranho a parte que fala que o irmão do Bill, ele se mudou com a mãe para o Texas em outubro. Por quê? Nos Estados Unidos, geralmente, as aulas começam entre agosto e setembro. E aí, não faria muito sentido para esse menino, né, na época adolescente, se mudar assim, do nada, 1 ou 2 meses depois do ano letivo dele ter começado. E aí, pelo que eu li, é dito que na época a escola achou muito estranha essa mudança, porque praticamente eles não foram informados pela mãe, né, ou por algum outro responsável desse menino, e o menino simplesmente sumiu, ele simplesmente deixou de ir às aulas. E pelo que eu entendi, também a escola meio que chegou a falar com a polícia ou com algum órgão ali responsável, né, por prestar atenção nas crianças e tal, e acabou não dando em nada, mas
houve esse burburinho, e eu acho que também a escola deve ter falado com a polícia sobre isso no que tange o caso da Rebecca Gold. Então, assim, foram pequenos fatos que fazem esse caso ser ainda mais estranho e me fazem questionar como esse caso não foi resolvido mais rápido, porque parece que a polícia teve preguiça, sabe, de investigar algumas coisas que eram muito óbvias e nítidas para serem investigadas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, gente. Desculpem pela iluminação ter mudado, porque a câmera carregou, e aí eu tive que carregar a bateria, carregar o microfone, carregar tudo, e aí anoiteceu e preciso finalizar o vídeo, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Curtam, comentem, compartilhem, deixem sugestões aqui. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!